Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre descobertas e inovações científicas e seus impactos na sociedade. Meu nome é Bruno Carvalho, eu sou professor de Geografia e hoje eu vou passar esse conteúdo para vocês sobre as inovações científicas e também os impactos que causam na sociedade. Vamos começar no princípio, de onde que veio, né, as descobertas, de onde vieram as descobertas, por que que nós somos seres que gostamos, né, de descobrir novas coisas. O ser humano, por si só, ele tem a curiosidade, né? Nós somos curiosos a todo instante. E por conta disso, por conta dessa curiosidade, nós sempre procuramos descobrir novas coisas e também inovar, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem não gostaria de fazer uma descoberta científica, e através disso ser reconhecido mundialmente, né? Todos gostariam. Até porque essas descobertas, além de mostrar à sociedade uma coisa nova, que pode ajudar, né, a sociedade de alguma forma, ela vai trazer o seu nome, né? Vai revelar sua identidade, vai tornar você conhecido e, consequentemente, essa pessoa ela vai ganhar mais dinheiro, né? E a inovação é a mesma coisa. Quem não gosta de coisas novas, né? O ser humano, ele adora coisas novas, tanto é que, através das tecnologias, hoje, nós utilizamos recursos tecnológicos que foram, no passado, inovações, né? E a todo instante está se inovando cada vez mais. Um exemplo disso é o próprio smartphone, né? Os smartphones antigamente, para quem tem um pouco mais de idade, sabe que nem existia smartphone. No começo era telefone com fio, né? Aquele telefone onde você girava para discar. Depois o ser humano inovou, trouxe o telefone onde você apertava o número no próprio aparelho. E depois vieram os telefones sem fios. A partir do momento que começou a existir o telefone sem fio, a humanidade desenvolveu o celular. Na época era gigante, não tinham recursos, praticamente só existia para fazer ligações. E através dessas inovações vieram os celulares mais modernos, que começaram a ter telas coloridas, joguinhos. Depois vieram câmeras nos celulares, começaram a poder tirar foto, depois filmar. Aí depois vieram os smartphones, que já conectavam à internet, você já conseguia fazer videochamada, enfim, até chegar nesse ponto que nós temos hoje um celular, um smartphone, que muitas das vezes é mais potente do que um próprio computador, um próprio notebook mais defasado. Então, isso a gente chama de inovação. Esse processo é um processo de inovação, beleza? E o ser humano, ele gosta desse processo. É natural da nossa mente estar sempre descobrindo, inovando. A produção científica, ela é movida por curiosidade. É por isso que existe a produção científica. Sempre nós queremos descobrir novas coisas, tornar, né, de certa forma, nossa cabeça com conhecimento e sendo assim nós nos tornamos mais sábios, né? E essa inovação e essas descobertas científicas, elas fazem com que nossa vida seja mais, seja uma vida com mais qualidade,
que seja uma vida mais cômoda, mais tranquila, facilite nossa vida. É, nós também precisamos de instrumentos, né, para descobrir novas coisas, e também nós precisamos de alguns métodos, né? E a gente aprende tudo isso através da ciência. A ciência que promove para nós todos esses métodos e esses instrumentos para chegar a uma nova descoberta. Isso a gente pode citar o caso dos astrônomos, né? Eles descobrem durante o ano todo galáxias novas, estrelas novas, planetas novos. Sempre tem alguma coisa para ser descoberta. Por que que tem sempre uma coisa para ser descoberta? Porque nós não conhecemos tudo, né? O ser humano não conhece tudo. Não tem condição de nós sabermos tudo. Então, através da astronomia, a gente consegue descobrir diversas coisas, como, por exemplo, hoje nós sabemos que Marte já teve água, né? Isso é um fato. Como que nós sabemos disso? Através de vários estudos, através de sondas que foram enviadas para lá, através de observações do planeta, através dos vídeos que são enviados através das sondas, dos rovers, né, na verdade, que estão em solo marciano, que envia para nós vídeos, fotos a todo instante. Então, nós sabemos que Marte já teve água. Hoje não tem, mas já teve no passado. Então, isso é uma descoberta, né? Alguém descobriu isso. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais conhecimento. É, O ser humano, ele começou com essa questão de descoberta desde os primórdios da sua civilização, né? Desde os primórdios, da nossa vida. A partir do domínio do fogo, começamos a potencializar, né? é, as descobertas. Então, quando o ser humano descobriu o fogo, ali começou a cada vez mais procurar novas descobertas e novas inovações. Hoje nós domesticamos animais. No passado isso não existia, né? No passado, na era das cavernas e, enfim, os animais eles eram comida, né? Ainda são. Muitos animais são comida para nós, né? Como porco, galinha, frango, o próprio gado, né? Vaca ou boi, enfim, para nós ainda é comida. Porém, existem animais que não são comida, né, hoje. Como, por exemplo, o cachorro, o gato, o pássaro, enfim. Esses animais, nós preservamos, domesticamos eles, né? Hoje nós temos o convívio com esses animais de forma muito tranquila, sem que seja como caça e caçador, né? Enfim, então nós domesticamos esses animais também. E depois o ser humano começou a cultivar as coisas, né? A praticar a agricultura, né? E depois a agropecuária, consequentemente, tá? Após tudo isso, nós vimos necessidade de criar coisas novas. Então, nós inventamos as indústrias. O que que são as indústrias? As indústrias, elas nada mais são do que você transformar uma matéria-prima em alguma coisa, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui de alguma coisa que eu tenho aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Isso aqui é um pacote de batata palha, certo? Qual que é a matéria-prima? A batata. Mas qual que é a matéria-prima desse plástico, né? A gente tem que entender e ter o conhecimento para isso. Hoje nós sabemos que a matéria-prima para o plástico vem, né, na verdade, do petróleo. Enfim, por conta disso, nós conseguimos modificar, né? Hoje você, através da agricultura, você planta batata, a batata ela vai para a indústria. A indústria consegue transformar ela em batata palha, né? Através de um processo que eles fazem lá de cortar a batata, é, deixar ela com esse aspecto fininho, né? Enfim, fritar.
embalar, tudo automatizado, né, para facilitar cada vez mais e aumentar também o, a produção, e depois eles vão distribuir no comércio, né? Isso tudo para chegar hoje numa batata palha, embalada, que você vai consumir na sua casa, passou por um processo histórico incrível, né, de inovação, de tecnologia e também de descobertas. Qualidade de vida, pessoal, olha só. A qualidade de vida hoje que nós temos nunca foi tão alta quanto nos dias atuais, né? No passado, as pessoas não tinham uma qualidade de vida decente. A qualidade de vida era cada vez mais escassa, tanto que as pessoas viviam menos no passado, justamente por conta da falta de uma qualidade de vida melhor. Hoje em dia, nós conseguimos viver mais e com mais saúde, né? Vou falar para vocês uma coisa que fez com que isso acontecesse. No passado não existiam remédios, medicamentos, tudo era natural. A partir do momento que o ser humano começou a descobrir que uma planta ela fazia bem para determinada doença, para alguma coisa que ele estava sentindo, depois começou a transformar essa planta em um medicamento, enfim, começou a melhorar, primeiro, a qualidade de vida e, como consequência, a longevidade, aumentou a expectativa de vida do ser humano. Isso tudo veio através dessas inovações e dessas descobertas, né? Hoje nós trabalhamos menos do que no passado. No passado as pessoas trabalhavam para sobreviver, né? Sem dinheiro. Digo, plantar, cultivar e etc. Então a gente precisava de trabalhar para literalmente nos alimentarmos, né? E nós temos hoje, como consequência, mais tempo para lazer. Por mais que a vida hoje ela seja corrida, a gente imagina que a vida hoje passa muito rápido, né? Devido às informações que nós temos, etc. A vida hoje ela é mais propícia ao lazer, né? Se você quiser, você consegue ter um lazer hoje no seu dia a dia. Você consegue ir a uma praça, você consegue andar com o seu cachorro na praça, consegue ir para um parque de diversões, consegue ir ao cinema, enfim, diversas coisas nós conseguimos fazer hoje porque nós reduzimos o nosso tempo de trabalho, tá? No Brasil, o normal, né, pela CLT, é 40 a 44 horas semanais. Obviamente, depende de cada profissão, né? Por exemplo, eu, como professor, trabalho, recebo, né, o meu salário a partir de 24 horas semanais trabalhadas. A partir não, até 24 horas semanais trabalhadas. Cada profissão tem o seu horário, enfim. E dá para a gente ter uma vida melhor dessa forma, trabalhando menos, tá? Inclusive, hoje em dia, existem países que já estão adotando o horário de trabalho ou melhor, os dias de trabalho para quatro dias semanais ao invés de cinco, como é na maioria do mundo, né? De segunda a sexta. Então, a tendência é que a gente cada vez mais trabalhe menos, tá? Por que que a gente trabalha menos hoje? Porque a gente consegue reduzir as distâncias, né? Eu, por exemplo, estou aqui gravando uma aula para vocês, da minha casa, e eu posso estar em qualquer lugar do mundo gravando essa aula. E vocês vão ter acesso. Isso devido à comunicação, né? Aos meios de comunicação, à internet, enfim, vários fatores que também foram descobertas em inovações no passado. E a longevidade, a vida longa, né? A vida, basicamente, no século XVIII, nós tínhamos expectativa de viver entre 35 e 40 anos. Então, o ser humano vivia no máximo 40 anos de idade. Hoje não é assim mais, né? Hoje a pessoa com 40 anos, ela está no auge da vida dela, né? Hoje as pessoas vivem 80, 85, 90, 100 anos de idade.
depende de cada país, vai ter uma expectativa de vida. E isso é uma média que nós tiramos, né, através de estudos que comprovam que a expectativa de vida do homem e da mulher tem subido cada vez mais. Obviamente, existem países ainda que não têm qualidade de vida boa, que as pessoas ainda vivem 35 anos, 37, 40 anos, infelizmente, tá? Existem países africanos que são assim, as pessoas têm uma longevidade muito curta, muito pequena, não é como a nossa, né? Comparado com a nossa aqui no Brasil, e quem dirá como países europeus, enfim, tá? E também essas expectativas de vida aumentaram devido aos avanços tecnológicos, né? Hoje nós temos qualidade de vida, como eu já citei, e também nós temos acesso a medicamentos que previnem doenças, curam doenças. Nós temos esse conhecimento de como prevenir, né, uma doença, fazer uma atividade física. Hoje em dia nós temos equipamentos propícios para isso, várias atividades que nós podemos fazer. Enfim, tudo isso faz com que nós vivamos mais, né? Cada vez mais. E as pesquisas também, elas são interessantíssimas, importantíssimas para essas descobertas, né? Nós dependemos da ciência justamente pelo fato de que a ciência nos proporciona uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, nos proporciona muito mais conhecimento, tá? O Tim Nichols, ele é um pesquisador norte-americano e ele chegou a anunciar A Morte da Expertise, né? Que é um livro que ele fez justamente do conhecimento na sociedade atual. E através desse livro, ele mostra também uma coisa que tem acontecido, que é um retrocesso da humanidade, basicamente, tá? Que é a descrença no cidadão comum. É uma descrença no conhecimento técnico científico, ou seja, nós conseguimos chegar hoje, onde nós estamos, através da ciência e dos estudos, né? E através também dos recursos que nós temos hoje na sociedade. Porém, algumas pessoas, alguns grupos, eles estão discordando de várias coisas que nós já descobrimos há muito tempo, e inclusive descobrimos e também já validamos que aquilo é real, né? Como, por exemplo, a Terra é plana? É óbvio que não, nós comprovamos todos os dias que a Terra não é plana, né? A Terra, ela é redonda, ela possui um formato com o nome geóide, que é um formato irregular, arredondado. E também tem pessoas que não acreditam em vacinas. Como que a gente não vai acreditar em vacinas? Sendo que as vacinas, elas curam várias doenças, previnem várias coisas de acontecerem com o ser humano, né? Chega a ser cômico, uma coisa fora assim, a gente não consegue imaginar, né, como que o ser humano é capaz de não concordar com vacinas, né? As vacinas, elas fazem com que nós temos uma longevidade muito maior do que nós tínhamos no passado, né? Isso é comprovado cientificamente, tá, pessoal? Comprovado. O aquecimento global, muitas pessoas também não acreditam que existe aquecimento global. Porém, existe aquecimento global, tá? Através da emissão de CO2 que nós começamos a emitir desde do início da Revolução Industrial na Inglaterra até os dias atuais, nós conseguimos aquecer o planeta alguns graus. Em certos locais, 3 graus, em certos locais, 1 grau, enfim. Mas é verdade que nós aquecemos o planeta através das indústrias, né? Nós conseguimos, de certa forma, prejudicar o nosso planeta através da inclusão aí industrial no mundo, né? E a qualidade de vida, como eu já disse, ela tem aumentado, porém, a desigualdade das pessoas, desigualdade social, ela tem aumentado, infelizmente, tá? E através dos estudos também, do Thomas
Piketty, ele evidenciou um crescimento da desigualdade de renda nas últimas décadas. E esse crescimento é no mundo todo. Não é somente no Brasil, não é somente nos Estados Unidos, não é somente nos países europeus, não é somente na África. Enfim, isso é no mundo inteiro, tá? Então, essa desigualdade tem aumentado cada vez mais. Por que que essa desigualdade tem aumentado cada vez mais? Pessoal, o capitalismo, né, o sistema que a gente vive, ele é um sistema econômico onde existem ricos e pobres. E isso por si só já é desigualdade, né? Não tem como a gente fugir dessa desigualdade, tá? Então, assim, por si só, o sistema que a gente vive já gera desigualdade. E existe uma música, né, antiga, que muitas pessoas que já têm aí 25 a 30 anos sabem, que falava que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E isso é uma tendência, tá? Não quer dizer que os pobres não possam ficar ricos. Pelo contrário, os pobres podem ficar ricos, tá? Só depende da gente, só depende do nosso trabalho, da nossa determinação, enfim. Mas se a pessoa ela não quiser se tornar uma pessoa rica, não fizer por onde, não pesquisar, não estudar, não batalhar, não inovar, ela vai cada vez mais ficando pobre, tá? Isso é uma tendência. E o rico é a mesma coisa. Quando ele já está rico, a tendência é ele enriquecer cada vez mais. Por quê? Porque para ele chegar naquele patamar, obviamente, ele passou por um processo de enriquecimento, né? E esse enriquecimento ele vem através de estudos, de inovações, de ideias, né? Criações de novas coisas, enfim. E quando você tem dinheiro, é mais fácil você fazer dinheiro, tá? Isso é uma coisa bem clara, né? Hoje em dia. E essa desigualdade, ela é um problema mundial, tá? Obviamente, os países em desenvolvimento, eles são países que têm uma desigualdade maior, né? Os países já desenvolvidos, eles possuem desigualdade também, mas é menor, tá bom? Existem países que a desigualdade é mínima, beleza? Como países como Dinamarca, Suíça, Noruega, esses países têm uma desigualdade muito pequena, tá? Uma desigualdade social muito pequena. E pensando por esse lado, quando as pessoas não têm acesso à educação e acesso à saúde, elas tendem, tá? Isso é estudo que comprova que elas tendem a ser pessoas mais pobres. Não quer dizer que uma pessoa que não estudou não possa ser rica, tá? Obviamente, claro que pode. Mas, numa média dos estudos, né, demonstram que as pessoas que não têm acesso à educação e acesso à saúde, elas não têm um desenvolvimento financeiro bom. E se elas não têm acesso à educação, elas não têm um pensamento crítico. Se elas não têm pensamento crítico, obviamente, elas não vão saber ao certo se quem elas vão votar, né, numa democracia, obviamente, países democráticos, quem elas vão votar se vai ajudar ou piorar o país, porque elas não conseguem distinguir as políticas públicas. Então, pode piorar muito mais o país, ou como pode melhorar também, dependendo de qual lado elas vão, tá? Para qual lado elas vão fazer essa opção aí nesse voto. Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito complexa, tá? É muito complexa. São vários fatores que nós conseguimos aí entender sobre esse entrelaço, né? Que é ciência, tecnologia e sociedade. Mas a gente consegue ter uma noção do que a sociedade conseguiu construir através da ciência e da tecnologia, beleza? As condições sociais, isso é fato, tá? Elas limitam, obviamente, a atividade científica. Por quê?
Porque, como eu disse, a educação ela é primordial, né, para novos conhecimentos. E, obviamente, você tendo novos conhecimentos, você vai querer buscar cada vez mais conhecimento e até mesmo descobrir novas coisas, né? Então, se você não tiver acesso a isso, complica muito a questão científica da sociedade, tá? Existem países que, infelizmente, não têm acesso a essa ciência, né, que muitos outros países têm, justamente pelo fato de que as populações, as sociedades desses países mais pobres não conseguem ter acesso à educação, beleza? Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas? Vocês acham que o progresso científico ele pode contribuir para aprofundar as desigualdades socioeconômicas? É uma pergunta que fica, né, para vocês resolverem, né? Depois de tudo que eu falei durante essa aula, vocês acham que nós conseguimos, através do conhecimento científico e tecnológico, aprofundar desigualdades socioeconômicas, desigualdades sociais, enfim? É uma questão aí que fica a pergunta para vocês responderem, tá bom? E essas questões, elas são cruciais para a ciência, tá? Hoje em dia, com as novas tecnologias, nós temos muitas coisas boas que são construídas, que são descobertas, e muitas coisas ruins. Desculpa, gente. Como, por exemplo, o índice de desemprego. As pessoas que não têm acesso à educação, infelizmente, elas não conseguem desenvolver da mesma forma que pessoas que têm acesso à educação. Como, por exemplo, numa entrevista de emprego, vai ter uma pessoa que tem graduação e vai ter uma pessoa que tem uma pós-graduação, que está um nível acima. Mas pode ter também uma pessoa que tem mestrado, que está um nível acima ainda. Quem tem mais conhecimento desses três? Pela lógica, tá, pessoal? O que tem o mestrado. Porque ele é uma pessoa mais estudada pela academia, certo? Isso é inevitável. Isso é constatado, não tem como a gente mudar isso. Mas não quer dizer que a pessoa que tem graduação tenha mais conhecimento do mundo, de maneira geral, do que essa pessoa que tem mestrado. Então, assim, o conhecimento, ele vai muito além da academia, né? A todo instante a gente está aprendendo novas coisas. E isso que é o bacana, que faz com que a gente descubra várias coisas, inove também a todo instante, né? Portanto, essa aula ela mostrou para nós que as descobertas e as inovações elas são de grande importância para a sociedade mundial e elas fizeram várias mudanças em nossas vidas e fazem a todo instante, beleza? Pessoal, então é isso. Agradeço a vocês por terem assistido a minha aula e até a próxima aula. Tamo junto, grande abraço e valeu!